Olá, boa tarde. Eu queria agradecer a vossa presença, antes de mais, em nome do Fantasporto, e dizer que esta conferência de imprensa, que é pronto, uma conferência de imprensa que pretende de facto pronto, lançar e dar informações acerca daquilo que é o festival do corrente ano, o 43º. Decidimos fazer aqui, não porque haja nenhum bloqueio da parte do Batalha, mas porque consideramos que o festival é uma organização é um Fantasporto, é do Fantasporto, e, e pronto, e é isso. Decidimos fazer aqui a conferência de imprensa e não lá. Haverá uma segunda conferência de imprensa, muito próxima do festival, 4, 5 dias a dizer quem é que vem, quem não vem, nós já sabemos mais ou menos, mas pronto, no fundo é um bocado isso. Por outro lado, pronto, gabarmos-nos um bocadinho, queríamos gabar-nos um bocadinho, porque ao contrário de outros anos, nós este ano deixamos que existissem submissões de filmes até ao final do mês de dezembro, e estamos pronto, no início deste ano, por isso a 15, 16, 17, que é hoje, a anunciar precisamente o line-up final e a programação que já foi enviada para alguns lados dia a dia, porque teve que ser por causa dos convidados. O que quer dizer que houve um trabalho árduo e boa resposta da parte dos produtores internacionais, que mais uma vez são basicamente médias grandes produtoras internacionais. O festival em si tem duas valências que nos parecem fundamentais em termos da relação internacional do festival, ou do peso internacional do festival. Por um lado é a vertente do cinema asiático, que continua a ser muitíssimo forte no certame, e por outro lado o cinema europeu, que também continua a ter uma presença significativa e que curiosamente começa a ser um tipo de cinema, de cinematografia, tirando aquilo que são alguns filmes de autor que são feitos em vários países na Europa, é uma cinematografia que, em função daquilo que foi a criação dos canais de streaming, tipo Netflix e tipo HBO e por aí fora, começou a cruzar, no fundo, as características de produção norte-americanas com as características de produção europeias. Quer dizer que os filmes europeus não é que sejam, claramente filmes norte-americanos, mas são filmes, de grande orçamento, são filmes que, de alguma forma, tornam claro que o cinema europeu está a seguir um caminho, para uns bom, para outros nem tanto, mas que é de facto um caminho que vai alterar um pouco aquilo que é o panorama da exibição na Europa, basicamente, em que o cinema europeu vai ter um peso muito mais forte do que tinha no passado, porque os filmes são muitíssimo mais atrativos em relação ao público. A nossa preocupação sempre na seleção, que é a Beatriz que a faz basicamente, a nossa preocupação é trazer cinema que seja de qualidade, mas ao mesmo tempo que seja um cinema que chegue ao público, isto é, que o público goste, e é uma coisa fundamental. A nível de festivais, nós continuamos a dizer, e acho que é uma realidade objetiva, somos um dos 3 festivais de longa-metragem existentes em Portugal. Nós com o Indie e com o Lisboa, nunca sei dizer o nome, Lisboa, não é Doc, o Doc é documentário. Não. Motor X também. Sim, e o Motor X. Que de facto temos um tipo de trabalho que é bastante mais complicado do que a nível de curtas e documentários, é isso que eu ia dizer. Porque
enquanto que as pessoas que produzem e fazem curtas têm muita dificuldade e curtas e documentários, de os colocar no circuito comercial, por isso os festivais são algo de fundamental para a divulgação concretamente de quem faz, de quem produz curtas e documentários. No caso das longas de ficção, é muitíssimo mais complicado porque pronto, implica lidar com aqueles agentes de vendas, produtores, que de facto são aqueles que estão nos mercados internacionais, que vendem os filmes a nível internacional e pronto, é um bocado isso. Por outro lado, um detalhe que é mesmo um detalhe, nós não pagamos nunca nenhum FII, nenhum aluguer para ter filmes em exibição. Para nós é uma regra que nos levou concretamente este ano a perder um filme no meio disso tudo, que era um filme europeu, que nos pediram para 800 euros de FII. Nós dissemos que há qualquer coisa que não estava a ter certo. Por 800 euros nós compramos os direitos do filme para o mercado português, porque no fundo é isso que pode custar um filme europeu médio para direitos para Portugal. Estou a dar esse enquadramento, no fundo não é para nada de muito especial, mas é para explicar, se é que eu estou a conseguir, a questão do peso, digamos, dos vários sistemas e ao mesmo tempo uma outra coisa que é, do nosso ponto de vista, fundamental, que é assim, nós, neste momento, e nem é por uma questão totalmente financeira, nós neste momento não estamos a pagar viagens a rigorosamente ninguém. A nenhum realizador, a nenhum produtor, não estamos a pagar viagens a ninguém. E estamos a oferecer ao realizador, e exclusivamente ao realizador, 3 a 4 dias de hotel. É a única coisa que nós temos a oferecer, além da acreditação e tudo mais. Com isto, neste momento, posso dizer que 70% dos filmes que nós vamos apresentar vão ter representantes cá, desde os realizadores aos produtores, e há equipas, por exemplo, japonesas com 6 pessoas que vêm ao Porto. Isto quer dizer que o festival tem um peso, como disse há bocado, internacional bastante forte, que leva Portugal e o Porto para todo lado. E isso nota-se muito naquilo que são os recortes que vamos apanhando da Cision e do Google e por aí fora, que estão numa coisa aliás chamada Recortes Expresso Fantasporto no Facebook e que se vê perfeitamente lá os países pronto, onde há promoção na prática do festival, através dos filmes que estão aqui também presentes. Coisa que já está a acontecer também este ano com toda a programação. Está a acontecer um bocadinho mais tarde do que é habitual, porque também os convites foram feitos muito mais tarde. Isto é, foram feitos no início do mês de janeiro, final do mês de dezembro, porque não tínhamos, digamos, era uma questão de honestidade em relação àqueles pronto, candidatos, isto é, que eles submeteram filmes nos últimos dias, nos últimos dias, nos últimos 15 dias pelo menos do festival, do período de submissões. Basicamente, e eu digo aqui, eu pessoalmente, a Beatriz pode dizer isso bastante melhor, eu pessoalmente acho que a programação é extremamente atrativa. Não só os filmes da noite, como os filmes da tarde, que é uma coisa que não é muito normal, mesmo no nosso caso. À tarde normalmente temos filmes que são mais de autor, mais experimentais, e este ano temos na globalidade uma programação que nos parece de qualidade e que, pronto, se torna muito, muito atrativa. Por outro lado, também temos alguns nomes francamente importantes do cinema internacional. Claro que, em alguns casos, posso dizer que não serão, em relação à geração atual, um deles pelo menos muito conhecido, mas é, no meu ponto de vista, talvez
um outro Manuel de Oliveira em termos, digamos, daquilo que são os realizadores europeus, que é o que é o André Janussi, Oi, Janussi. Christophe Janussi. Janussi, peço desculpa. Eu posso dizer que a última vez que ouvi falar dele, e isto pronto, é uma piada, mas é uma piada real. A última vez que ouvi falar dele foi há 45 anos, no Festival da Figueira da Foz, e depois, pronto, que vi falar, não, que contactamos, aliás, com ele, foi nessa altura, no velho Festival da Figueira da Foz, e é alguém que, pronto, continua a fazer cinema ao longo destes anos todos e, pronto, tem um registro a nível internacional, pronto, de extrema importância. Aliás, pronto, isso está referido na nota de imprensa, no lead para a nota de imprensa, em que se dá destaque um bocado a isso. Por outro lado, creio que a informação que tem nessa nota de imprensa que entregamos em papel e podemos enviar por digital, dá mais jeito, pronto, é aquilo que é na prática o festival em termos daquilo que é cinema, falta toda a área daquilo que é fora do cinema, isto é, tudo que são atividades exteriores, digamos, à parte, pronto, pronto, tem a ver com artes, tem a ver com aquilo que no fundo nós fazemos sempre um festival paralelo, se é que se pode dizer. Só que lá está, isso está um bocado mais demorado, também por causa daquilo que nós não sabemos ainda como é que funciona o Batalha. Mas se depois quiserem alguma coisa sobre pronto, perguntar alguma coisa, nós responderemos dentro daquilo que é possível e elegante. Não, quer dizer, eu a única coisa que tenho pena é que eu acho que o festival merece uma sala não de 300 lugares, que é aquilo que vai ser a sala principal de Batalha. Quer dizer, quando passamos de uma sala de 700 para 300 lugares, alguma coisa vai mal. E pronto, isso aí é a primeira situação. Mas isso, quer dizer, não temos, por outro lado, as pessoas podem estar sentadas em poltronas, podem dormir se quiserem, as pessoas podem passar à frente delas, porque aquilo cabiam lá para aí 600 cadeiras. Agora o problema é que meteram 300. Aliás, não são 300, são 299. Está bonito, está, isso ninguém diz o contrário. O Carlos Alberto também está bonito. Só que não cabe lá as pessoas que haviam antes. Mas pronto, tem a ver com pronto, e tem coisas fantásticas o Batalha, particularmente o painel pomar, mas pronto, vamos ver. Este ano para nós é uma experiência e é uma experiência que nós agradecemos, obviamente, à Câmara a possibilidade de fazer essa experiência, mas ao mesmo tempo, como digo, mais no final do festival, quando anunciarmos os prémios, nós aí pronto, já podemos fazer um balanço também em relação àquilo que foi a possibilidade de trabalharmos lá dentro. Há uma coisa que mesmo para os jornalistas é grave do meu ponto de vista, mas são regras que nos impuseram, não só aos jornalistas como aos participantes, como aos realizadores, como para toda a gente que é acreditada pelo festival, as pessoas têm que ir à bilheteira buscar bilhetes. Isso é uma coisa que é complicada, isto para ninguém entra com o cartão porque entra por cartão. Isso para mim é grave, é complicado, lança muitos problemas, está quase a criar insultos pela parte dos participantes a nós, mas isso ao mesmo tempo não podemos fazer nada porque foi uma regra que eles impuseram e que dizem que já estão a funcionar assim desde o início, desde a abertura da sala, mas para nós é muito complicado, porque é muita gente que nós temos 150, 160 acreditados por ano, e é muito complicado. Eu não quero imaginar, é por isso que eu digo a parte bilhética, não sei.
Pronto. Mas isso aí é o que eu digo, são situações paralelas em relação àquilo que é o festival propriamente dito. Embora o festival corresponda a isso e corresponde também ao próprio ambiente. E o próprio ambiente em si também vai estar muito limitado em termos daquilo que vai estar lá dentro. Pronto, porque está completamente tomado por aquilo que são as atividades não cinematográficas da parte, digamos, do Batalha. Com isso continuo a dizer que não estou a criticar a situação, estou a dizer basicamente que o Fantasporto precisava de outra sala como o Rivoli e não propriamente de uma sala do tamanho do Batalha. Isso é uma coisa que é fundamental. Mas pronto, é o que é e vamos ver. Espero que tudo corra bem, que não haja problemas a esse nível, sobretudo nas entradas. O resto acho que é normal. Quer dizer, pronto, temos os filmes, boas máquinas, pelo que parece, e por isso à partida não deve haver problemas na sala, nas projeções, o que quer dizer que temos o festival aí e está neste momento a acertar-se tudo para que não falhe nada do nosso lado. Pronto, isso é uma coisa que é fundamental e não é só do nosso lado, é do nosso lado e da parte de Batalha, porque nós estamos a entrar aí em contacto com a Batalha. Vamos a isso. Vamos ao Fantas. A Beatriz agora. Eu vou-vos dar alguns dados decorrentes da programação. Por exemplo, tivemos 68 países a mandarem filmes. Ontem chegou a Albânia, por exemplo, já fora de prazo, é impossível de entrar. De facto, são mais 8 filmes, mais 8 países do ano passado. A presença da Europa e da Ásia está muito equilibrada. Os Estados Unidos e, portanto, as Américas em geral também estão mais ou menos equilibradas com a Europa e com a Ásia. Quer dizer que há uma grande diferença, sem dúvida, do Fantasporto nos países asiáticos, e este ano nós tivemos participação de países tão estranhos para nós, como por exemplo a Indonésia, a Malásia, a Mianmar, Quirguistão, Singapura, Vietnã, etc. Além dos países tradicionais da Europa e da América, aliás, todos eles enviaram filmes. E, portanto, temos 68 países a querer participar no Fantasporto. Desses 68, sobraram 30, porque a seleção foi bastante difícil até de fazer, o que quer dizer que ainda assim escaparam desses países mais estranhos. Temos ainda um filme da Malásia, creio que é o primeiro filme da Malásia que é exibido em Portugal. Vamos fazer uma retrospectiva de cinema filipino, creio que também é a primeira vez que cinema filipino, que nós já exibimos há muitos anos, mas é a primeira retrospectiva deste país. E temos também uma curta-metragem de Singapura, que também é bastante interessante. Em relação à maior representação, de facto, logicamente é portuguesa, mas depois segue-se as Filipinas, precisamente por causa da retrospectiva, e depois temos a Espanha, o Reino Unido e a Holanda, e o Japão com quatro filmes, todos eles bastante interessantes, que depois falarei a seguir. Quanto às antestreias mundiais e europeias, que medem internacionalmente a importância do festival, vamos ter 26, é mais uma até do ano passado. O cinema português, nós este ano fizemos um corte que eu andava para fazer já há muitos anos, que é tentar com que o cinema português que é exibido no Fantasporto tenha o mesmo nível de exigência que tem o cinema internacional. Ainda não estamos lá, também é preciso ver, porque a produção portuguesa ainda não tem os meios que muitos países apresentam aqui no Fantasporto, nem tem grandes orçamentos. De qualquer maneira, nós vamos passar, no que respeita ao cinema português, vamos ter as duas competições de melhor filme e escola de cinema. Este ano, cada escola de cinema é representada por um só filme, não propriamente por um conjunto
como era antigamente. Portanto, estamos a retomar o concurso das escolas de cinema. Este ano tivemos 6 entidades, a Universidade Católica, a Universidade do Minho, a Lusófona, a Sós dos Reis, o ISMAD e a ISAP, que vão participar neste concurso. Vamos ter também uma curta-metragem já multipremiada, que é O Meu Caminho, que vai ser apresentada fora de competição, e mais 2 que vão passar também fora de competição, uma que é o Já Nada Sei, do Luís Diogo, que também vem cheio de prémios, e o filme do Fantasporto, que houve muita gente que não viu, o filme que foi feito pela Isabel Pina, quando dos 40 anos do festival. É uma versão nova. Uma versão nova. Também vamos passar uma retrospectiva, portanto há 2 este ano, a do Cinema Filipino e a da Freak Agency. A Freak Agency é uma distribuidora espanhola de curtas-metragens do Fantástico, que também colaborava já há muitos anos connosco e que este ano foi convidada a apresentar, e eu chamo a atenção para a excelência da qualidade destes filmes. Para quem gosta de cinema fantástico, são do melhor que há no cinema espanhol, de curto formato, e portanto é uma retrospectiva que eu recomendo a toda a gente. Vamos passar também a ter a animação no bar, ainda estamos por fechar o programa, mas vamos inovar com uma coisa chamada Movie Talks, que é, além das conferências e debates organizados por nós, pôr os membros do público a falar. O Mário há bocado falou do Festival de Figueira da Foz. Foi muito importante na nossa formação enquanto cinéfilos os debates que se faziam a seguir aos filmes. E é isso que também nós vamos tentar, quando não há nada programado especial, que as pessoas, os espectadores, se reúnam no bar em baixo e falem sobre os filmes que viram. Também isso está a ser organizado, vamos ver o que é que sai dali. Em relação há uma correção que se tem de fazer, que é um erro que está no line-up. Há um filme português que é chamado 4 Estações, que está com o nome do realizador errado. O realizador, e eu peço para corrigirem, porque senão se saem depois filmes portugueses com o nome do realizador errado, é grave, e o erro foi nosso. O erro foi nosso, de facto. O realizador de 4 Estações, que é um filme muito curioso, passado na pandemia, que mostra o Porto vazio, é interessantíssimo. E é uma homenagem também aos trabalhadores médicos. Tanto o realizador é Carlos Coelho Costa, que é para depois se corrigir, que entretanto demos para o erro. Também gostava de falar em relação à programação. Muita gente diz, os filmes de ficção não são tão importantes como os documentais. E eu rebato sempre, os filmes de ficção, se são muito recentes, refletem os problemas mais prementes da época em que foram feitos, de agora, e, portanto, acrescentam-lhes também não só a imaginação, como também uma reflexão sobre os problemas do nosso tempo. Nós temos aqui uma série de temas que aparecem no fim do line-up. Para quem quiser estar interessado em temas como, por exemplo, a ética na ciência, há muita coisa. Deve ser por causa da investigação que foi feita por causa da pandemia. Tem a poluição, as mudanças climáticas, a condição da mulher. A condição da mulher é muito engraçado, porque nós vamos apresentar um filme turco de uma mulher, é a primeira mulher que faz um filme de ficção científica. E é vagamente baseado no 1984, do George Orwell. Portanto, é ver. Certo. Temos também alguns filmes, nomeadamente europeus, que refletem sobre colonialismo, por exemplo, o tráfico de seres humanos, especialmente por causa da migração do Mediterrâneo. Há 2 filmes holandeses
que é o Exhibit 8 e o Ritual, que eu acho que são filmes que não podem passar sem ser vistos. Em relação aos Zanussi, que o Mário falou há bocado, nós vamos ter cá uma série de nomes que não vamos anunciar hoje, mas eu vou só dizer o gabarito dos convidados que já estão confirmados. O Zanussi, por exemplo, venceu o Festival de Locarno e foi prémio do júri do Festival de Cannes. É um grande mestre de cinema polaco. E vem cá com o último filme dele, chamado Perfect Number, que é um filme intelectualmente bastante exigente. Depois temos o Manchevski, que foi vencedor do Festival de Veneza. Temos um dos vencedores do Festival de Bruxelas. Temos um realizador que ganhou em Tóquio. Temos um português, Tito Fernandes. É muito engraçado porque este senhor trabalha em Inglaterra e trabalhou nos Estados Unidos. Aonde? Nos efeitos especiais de filmes como o Interstellar, o Dark Knight e também um Star Wars, que é o The Force Awakens. Esse mandou-nos uma curta-metragem que aparece em duas secções, no Prémio de Cinema Português e nas curtas-metragens de cinema fantástico. Temos também uma pessoa que trabalhou com o Spielberg, por exemplo, que é o Julian Richards. E temos o Russell Owen, que é o realizador do filme de abertura, que é o Shepard, que fez anúncios comerciais para as maiores marcas que existem, tipo L'Oréal, Rolex, etc. Portanto, há um homem que tem um grande currículo e que vem com o filme, que é o Shepard, que vai fazer a abertura. Temos também participação de 2 filmes que podem levantar alguma, não digo celeuma, mas enfim. O ano passado não, há 2 anos nós recusamos um filme russo. Fomos o primeiro festival a fazer isso. Depois seguiu-se o Festival de Cannes, o Festival de Estrasburgo, da Mosfilm. Portanto, era um filme estatal. Este ano, aí apresentamos um filme ucraniano, não sei se lembram, no Fecho. Este ano temos um filme russo, mas não é estatal. Temos uma curta-metragem excelente, com filmagem subaquática, de um balé. Já ficam com essa ideia. E temos também um filme ucraniano, que é o Shashenka. Que o realizador não pode sair. O realizador não pode sair porque está na idade de serviço militar. Portanto, estes 2 filmes vêm com alguma história atrás. Temos outro filme português que também aparece em 2 categorias, que é o Sós, do Tiago Santos, que aparece na secção do Prémio de Cinema Português, mas também aparece no Cinema Fantástico. E já fomos contactados por uma distribuidora. Não é muito frequente meter-se filmes portugueses na competição geral. E, portanto... Estavas a dizer uma coisa importante que não disseste. Sobre o quê? Já fomos contactados pela Raven Banner, que é uma produtora norte-americana, para ficar com os direitos do filme português. Esse tipo que é interessante também. E esse é um dos papéis do festival também. É tentar divulgar determinado tipo de filmes que conseguem depois entrar no mercado mundial através, digamos, de produtores que podem interessar-se por eles. Temos também uma embaixada de cinema referente ao filme que ganhou no Festival de Bruxelas. Vem aí uma série deles, de japoneses. Eu espero que corra tudo bem, porque alguns deles não falam inglês. Vai ser tem uma tradutora. Há uma tradutora que nós arranjamos, mas vamos ver o que é que sai daí. Em relação ao Batalha, quero-vos dizer só a minha impressão. O Batalha é um grande edifício de cinema, é um grande objeto artístico que foi recuperado, felizmente, para a cidade. No entanto, estamos nós e eles a tentarmos adaptar-nos ao espaço e à orgânica, porque eu tenho a impressão que eles que não têm lá nenhum festival ainda, antes de nós, pelo menos,
que tenha esta quantidade de convidados e de participantes e de filmes, etc. Vai ser um desafio que espero que corra tudo muito bem, porque é uma experiência nova para eles e para nós. Eu gostava só de chamar a atenção para 2 aspectos, ou 3 ou 4, estão aqui. Bar, a Beatriz falou em bar. A Sala Bebé, se é que alguém se lembra do Batalha, a Sala Bebé foi-se, desapareceu. Quer dizer que o espaço da Sala Bebé, neste momento, é o complemento de um barzinho que existia em baixo, precisamente, que tem entrada pela Praça da Batalha, precisamente pela Praça da Batalha. E o que acontece é que teoricamente, tem um palcozinho, ou melhor, tem um palcozinho, o que permite fazer várias coisas, inclusivamente música para, eu diria acústica, porque senão eu acho que o som passa pelas escadas todas, é uma certa confusão, mas pronto, permite fazer alguma coisa diferente. Espero que haja a possibilidade de o fazer. Aliás, foi por isso que eu disse há bocado, não foi na brincadeira, foi por acaso a história da Superboc não está fechada. Está fechada porque precisamente eles querem saber como é que vão. Vão lá na semana. Por isso aqui há possibilidade, tem um potencial grande para ser desenvolvido. Nós temos também um mês pela frente para poder pensar nisso, para poder avançar com um projeto que possa ser interessante também para aqueles que nem sequer compram bilhete ou conseguem arranjar bilhetes, espero eu, para ir ao cinema. Uma das coisas que é importante que salientar, e fazemos-lo todos os anos, é que o festival não é exclusivamente um festival de cinema fantástico. Não é, objetivamente não é. Basta pensar nas retrospectivas, não tem, digamos, uma tem, mas a outra não tem nada, as Filipinas não tem nada a ver com o cinema fantástico, tem a ver com os direitos LGBT, tem a ver com o tráfico de seres humanos, tem a ver com relações homossexuais várias, não interessa, interessa ver os filmes, se quiserem. E por outro lado, também há uma coisa chamada Semana dos Realizadores, que é uma secção que eu diria tão importante como a secção de cinema fantástico, e é este ano, de facto, a secção que reúne, pronto, historicamente os os realizadores mais com mais nome a nível, digamos, daquilo que é o cinema mundial. Dito isto, creio que é importante, há aqui um outro aspecto, que é o único filme dentro daquilo que é a seleção oficial, é o único filme que não é de 2022. Ou de 2023, há um filme de 2023, porque ainda não, o filme está acabado, mas nós não o vimos com efeitos especiais, nem nada, que é um filme chamado Immersion, que é de um grande nome de cinema japonês, e que aliás já ganhou o Fantasporto por 2 vezes, o realizador, e que nos 2 últimos anos concretamente. E o que acontece é que vem agora com um novo filme que vai ser, pronto, eles nem sequer o nome dos atores dizem, quer dizer que está a ser tudo feito com uma cadência, as fotos chegaram ontem, quer dizer, há coisas que estão, pronto, o trailer não há, pronto, o filme há de chegar em DCP, pronto, eles estão com um trabalho de extremo cuidado. E também vem uma delegação bastante alargada, digamos, que são empresas muito grandes, são empresas tão grandes como as Columbias, como as Warners. Aliás, uma delas comprou recentemente a Warner, que é a Toei. Só que a Toei, lá está, tem secções, tem áreas de vídeo, tem áreas de cinema, e depois tem produções que são produções que se fazem, pronto, das principais empresas, pronto, sobretudo para já do cinema oriental, mas que já entram na Europa com bastante facilidade. O Shepherd é o único filme, deixa-me só acabar os apontamentos que eu tinha.
o Shepherd é o único filme que é 2021. Há uma razão para ele ter sido escolhido e para ser escolhido para filme de abertura. Ele foi um dos filmes também de abertura do Festival de Londres, que é um dos maiores festivais do mundo de cinema, e teve problemas em termos por causa das Covids e por aí fora, da sua distribuição internacional. E só nos chega agora, digamos, aliás, já nos chegaria em março ou abril do ano passado, só que nós decidimos manter o filme, exibi-lo, porque de facto é uma preciosidade a ser apresentada logo no início do festival. Acerca do japonês que Mário estava a falar há bocado, o Shimizu, além de já ter ganho duas vezes... Isso é do Immersion. Do Immersion, além de ter ganho o Fantasia por 2 vezes, é o único japonês que teve um filme, que é o The Grudge, número 1 no box office americano. Portanto, ele com o Hideo Nakata são os grandes mestres do cinema fantástico neste momento, do Japão, que é, neste momento, também a cinematografia emergente. Ou seja, aquela onde estão a sair mais criadores com mais hipótese de terem carreira internacional. O Shimizu já nos mandou quase todos os filmes que fez nos últimos anos, eu acho que todos os filmes que ele fez nos últimos anos, e manda este em A Terceira Mundial. Ora, um filme japonês de um fulano muito conceituado, estrear em Portugal em A Terceira Mundial, para nós é um motivo de orgulho, porque não é fácil. E faz isso por alguma coisa. E faz isso porque sabe que nós apreciamos a maneira dele fazer cinema. Não, e conseguimos divulgar o filme a nível mundial. Pronto, está bem. Em relação aos temas, falta-me falar ainda do Purgatório, que é um filme grego, que é o grande filme neste momento para mim, que fala não só do que acontece na Grécia em termos de crise económica, mas também depois do Covid. Portanto, todos os conflitos sociais, todas as pequenas coisas que afetaram a vida das pessoas por causa desses 2 acontecimentos, são o tema do Purgatório, do mais ou menos, que é também Vasilis, mais ou menos. E portanto, nós vamos ter, na Semana dos Realizadores, também um candidato aos Oscars, ou seja, o Narcoses é o filme holandês candidato pela Holanda aos Oscars. Para já, na shortlist. Na shortlist. Portanto, tudo isso fala, acho eu, indiretamente, da qualidade que é reconhecida ao Fantasporto lá fora e a nós só nos orgulha, porque infelizmente já pede-se um filme e ele vem. E, portanto, nós este ano só perdemos um filme dos que convidamos por causa da história das FIS e mais nada. Mas que nós recusamos mesmo. Eles pedem, nós sempre por simplesmente dizemos que não pagamos. E, portanto, nós divulgamos o filme, convidamos o realizador, nosso papel é promover o cinema, não é propriamente estar a alugar filmes. É por isso que há milhões de festivais em todo o mundo, porque neste momento é como fazer um festival é programar uma sala de cinema. Isto é, alugam-se filmes aqui e acolá e pronto, tem-se filmes para poder fazer festivais. E isso aí é uma das coisas que nós queremos estar completamente fora disso e já agora que temos o peso que temos a nível da relação com as empresas, com a indústria, pode-se dizer em geral assim, nós conseguimos ter os filmes sem pagar nada. Às vezes até nos perguntam se nós se dispensamos receber o FII. Eu digo, não levamos de facto nenhum aluguer pelos filmes estarem aqui presentes. O que é uma situação que já agora só por piada, há uma revista que é das mais importantes a nível mais técnico até do que de cinema, que é a Movie Maker, que faz uma lista anual dos 50 festivais mais importantes que não recebem, que pedem FIIs. Eu mandei para lá uma rabecada já, terceira vez, a dizer que não é por ali que eles vão fazer, vão chegar aos 50 milhões de festivais, no ponto de vista deles, até porque têm muitos filmes norte-americanos. Agora, há uma situação que é
de facto, é importante referir, é que os festivais, além de pagarem de facto FIIs, também os recebem. Isto é, sobretudo a nível da curta-metragem e do documentário. Recebem FIIs para que os filmes sejam exibidos, digamos, no festival. E onde quer dizer que não há seleção sequer para o festival. Eu não tenho a noção exata, mas ultrapassa aos 1000 os filmes que nós recebemos este ano, entre mais de 400 longas, que é uma coisa absurda. É uma coisa absurda. E posso dizer à vontade que do Japão chegaram para aí 70 ou 80. Não estou a mentir. E do Irão, dezenas delas. Eu já não contava. Onde é que vai ser exibido o Irão? Imagina, é quinta-feira à noite, o último dia do festival, ou da parte competitiva. Dia 3, não, 2. Não, Mário. É quinta-feira à noite. Quinta-feira, dia 2 de março. É às 21h15. Há 2 filmes ou 3, nós alguns não pusemos porque aqui a Beatriz não quis pôr a indicação, que são extremamente violentos e nós tivemos que pôr, aliás, os filmes estão a ser exibidos às 23h30, que é o Megalomania. Não, mas o filme mais violento que nós vamos passar este ano é aquele sobre o tráfico de miúdos que chegam à Europa sozinhos. O que é que lhes acontece? É o Exhibit 8. Que é dos Países Baixos. Temos também outro filme também sobre exploração de crianças, que é o Cargo, das Filipinas, também tem prémios lá fora. E o da Malásia, não percam o filme da Malásia, chamado Stone Turtle, porque além de ser o melhor cineasta da Malásia, é uma mistura com animação, aquilo tem lendas, tem uma imaginação muito, muito interessante. E falta-me falar da trilogia Melchior. A trilogia Melchior chegou-nos da Estónia. Chegou-nos assim quase anonimamente e depois chegamos e vemos, são 3 longas-metragens com uma produção histórica fantástica, com histórias a lembrar O Nome da Rosa, porque há uma intriga policial, mas ao mesmo tempo, passando-se no final da Idade Média, também o início da Renascença. Portanto, é um período historicamente muito rico, com ótimas interpretações. O realizador, viemos depois a saber, é dos melhores encenadores de teatro que eles têm lá, também faz cinema e escritor, vem cá, e vai fazer uma palestra. E tem uma coisa também interessante, quer dizer, é um bocado Game of Thrones. É um bocado na medida em que se chocam as superstições com a realidade científica. E isso é uma das coisas interessantes do filme. Os 3 filmes vão passar no sábado final, em que as pessoas seguidos, é a primeira vez vão que passar vai acontecer. Seguidos, até porque há uma certa sequência nas longas-metragens, embora eles funcionem como filmes independentes. Nós fizemos essa proposta porque normalmente estes filmes, normalmente não, os filmes são recentes, mas nos 2 ou 3 festivais foram exibidos filmes soltos. Por exemplo, o segundo é melhor que o primeiro. É tão simples como isso. No primeiro é a apresentação das personagens, Mário, não pode ser melhor nem pior. Não é isso. A questão é que, no fundo, o que acontece é que o festival escolhe um filme. E isto é a primeira vez que passam os 3 seguidos. E pronto, o realizador gostou muito, não sei o quê, e vem ele, pronto, e é uma experiência. E as pessoas dizem, é filme da Estónia. A Estónia, neste momento, é um dos grandes países com a Chequia, portanto a Checoslováquia, aquela zona toda, que tem maior produção de filmes em coprodução com os Estados Unidos e a Europa, etc. São filmes que têm ambientes ainda muito genuínos, que não foram estragados por arquiteturas meias pseudo-vanguardistas e, portanto, ainda têm os ambientes do século XVII, XVI, XVIII ainda muito intactos. E, portanto, são bons para como locations. E, curiosamente, realizadores que já vieram cá
várias vezes e continuo a ver. Fizeram, por exemplo, o Outpost, que é uma coisa que está neste momento a passar. Outpost, que está a passar neste momento na televisão. Fizeram, quer dizer, há séries que se estão a fazer lá umas atrás das outras e que uma, aliás, da HBO, que passou algum tempo, até foi feita em Monsanto, não é? Não, Opa, isso o foi último Game, episódio. o último do Não é o Game House of Dragons. House of Dragons. Foi O último, quer filmado em dizer, eu Castelo Branco gostava e Monsanto. que fosse, mas não é. Aquilo fica no ar e não sei quando é que Outra continua. coisa, para os amantes do cinema do horror clássico, tradicional, de fantasmas e vampirinhos e não sei o quê, também temos alguns. Os melhores exemplos que nós temos cá são italianos. Temos aqui filmes de jovens realizadores italianos que, para quem gostar desse género mais clássico, também são interessantes. Temos também um filme que eu recomendo, que é chamado Demigod. O Demigod é um filme de Taiwan, de animação, que é a coisa mais bonita que eu vi na vida, em termos de animação. Demigod, The Legend Begins. Intrinsecamente asiático, com artes marciais e coisas a voar por todo lado, mas ao mesmo tempo com um trabalho técnico e de fotografia absolutamente genial. Esqueceste do plástico, que tu gostas mais. Plástico. Shepard da abertura. Dia 24. 21h15 com sorte. A 21h15. Sabia que não falar muito. Eu nunca falo muito. Bom, era quem fala. Um dos filmes que nós vamos passar, que eu acho mais bonitos, agora para falar assim, globalmente, é uma curta-metragem de 1 minuto e meio, chamado, não é Plastic, se vocês na palavra Plastic tirarem as vogais, fica PLSTC, que é uma curta-metragem francesa, lindíssima, sobre a presença de plásticos nos oceanos. Quem quiser ver como se faz cinema com um enorme sentido estético, tem esta curta-metragem que é uma pérola-zinha. Vai passar em competição. Aliás, todos os filmes da competição são, na minha opinião, e com isto, quer dizer, demonstra que o festival, pronto, fantástico horror, quer dizer, aí são as, digamos, os leads e os títulos que nós temos tido ao longo dos anos, o que é interessante, que começou já agora para a informação das pessoas, começou no ano de 1982 com o Correio da Manhã meter na primeira página, naquelas letras gordas, sangue corre nas ruas do Porto. A partir daí nós ficamos com aquela marca. O que quer dizer que se eu disser que este ano vamos apresentar duas comédias mesmo, que é o Cult Hero e o Life of Mariko em Cabo Chico. Cult Hero o primeiro dia a seguir ao Shepard. O Cult Hero é uma comédia delirante do Canadá, que é sobre seitas. Agora que o Bolsonaro já se afastou um bocado do Brasil, espera-se e deixou lá os seus amigos da IURD e tal, de penados. Não é IURD, é outra coisa. De penados, as igrejas evangélicas e não sei o quê. É muito interessante ver no Cult Hero como uma seita é apresentada. Portanto, é uma comédia, para começar. Muito bem interpretada, aliás. E a outra comédia? A outra comédia, o Life of Mariko em Cabo Chico, que é talvez a mais criativa das histórias de extraterrestres que eu conheço. Também há. E não só. Grande tema este ano é também a posição da mulher. Há montes de filmes em que as mulheres são apresentadas como pessoas poderosas e com iniciativa. Por exemplo, o Life of Mariko, o tal que traz cá muita gente, já ganhou prémios em ZITs. É um filme em que há uma mulher detetive, não é muito vulgar. Qual é o tema do Immersion? O Immersion é a combinação, portanto, é investigação científica combinada com as terras. É um grupo de cientistas que está a estudar, que vai para uma terra fazer investigação científica e se depara com uma série de fenómenos
que se relaciona com as lendas do país. Pronto. Esteticamente muito bonito também. Eu gostava já agora de informar que aos poucos e poucos, secção por secção, vão chegar os textos dos filmes todos que vamos apresentar. Aos poucos e poucos. Basicamente. E agora é o gosto das isto. pessoas. Pronto. Isto O filme mais assustador para mim é uma curta-metragem. Foi o único que eu acho. Fiquei assim. El Umbral. Em espanhol. Espanhol. É pequeno, é uma curta-metragem. São uma série de curtas espanholas. Freak. Freak Agency, são antigas. Vão passar todas juntas. E tem que eu recomendo vivamente, chamado La Nória. É como se consegue fazer um filme de terror clássico e fazer um twist a certa altura de uma ternura excelente. E é animação, atenção, ainda é mais difícil ainda. A Nória do Carlos Baiana. Mas o mais assustador é o El Umbral, não é? Para mim. Não é o mais. Não, para o público não é. Para o público não é certeza. São aqueles que estão com a indicação. Os mais assustadores aí é não o está. Exhibit 8. O Exhibit 8, o tal que eu falei há bocado, que é sobre o tráfico de imigrantes. Não é curta, não. E temos o Megalomania, que é... sim, o mais violento é o Exhibit 8. Não é o mais violento. É o Megalomania. Não sei como é que se chama. Cília? Isso é tudo uma questão muito subjetiva, sim, não é? São vocês que estão a apresentar. Não, nós estamos a apresentar, há filmes que são impressionantes pela maneira como apresentam coisas antigas. E há outros que são impressionantes pela maneira como apresentam os temas de agora. O Exhibit é um filme absolutamente atual. Tem tecnologia, tráfico de crianças, tem vigilância nas cidades, isso tudo. Para mim é dos grandes filmes do festival. Mas todos eles são de defender, não é? Acho eu. Se pode dizer isso. Não se pode dizer isso. Pronto, e depois há o Bad City, que também não deixa de ser... O Bad City, que é sobre os Yakuzas também. Não deixa muito de ser interessante. violento. Todos os filmes valem, não pela história, nem pelo tema, valem pela maneira como esse tema é tratado, essa história é no tratada. domingo à noite. Isso é longa? É longa, é. Bad City? Bad City e Megalomania são os dois na área de fantástico. Por exemplo, o Ghostwriter, que é um filme que eu gosto muito também, deixa-me só acabar. O Ghostwriter é um filme sobre a criação de um livro. Tratado sobre o género fantástico. Portanto, o Ghostwriter é uma história complexa sobre a relação entre um escritor e o pai. E ao mesmo tempo, como está com falta de inspiração, arranja uma musa. Quem é que agora só vendo o filme é que vocês vão ver quem é a musa do homem, que vai desbloquear. E o filme ucraniano também. O filme ucraniano É isso que eu ia dizer. muito... É dos violentos. Todos eles são de estreia em Portugal, não é? Não há nenhum filme. Digamos, a questão é esta. Nós este ano tivemos tantos filmes, que dava para fazer 2 festivais, ou 2 festivais e meio de muita qualidade. E decidimos fazer uma coisa que nunca fizemos, que é pôr filmes fora de competição. Isto é, filmes recentes fora de competição. São os que passam na sexta e que passam no sábado.